Irmãos, vocês estão acompanhando o que está acontecendo lá em Israel. Quem não viu, veja. Foi um ataque terrorista do grupo Hamas. O que é esse grupo Hamas? Ele se localiza na faixa de Gaza, uma faixa de terra da Palestina. Esse ataque não tem nada a ver com o povo da Palestina. Hamas é um PCC da vida. É um grupo terrorista que só busca a matança. Eles não estão lutando por terra, não estão lutando por nada. Eles só querem matar e exterminar Israel da sua terra. Quem viu? Viu lá. Sequestraram muita gente, mataram muita gente, e a retaliação de Israel vai ser forte. E os irmãos têm que entender uma coisa: ninguém destrói um povo que Deus escolheu e elegeu. Amém, irmãos? Amém. E os irmãos têm que entender o porquê do ataque, irmãos. O crente tem que saber as coisas, meus irmãos, para não ficar apavorado à toa, olhando para o lugar errado, se esperando, a guerra vai estourar, a guerra vai estourar. Essa noite vocês vão ver que a guerra não vai estourar. Não vai ser ninguém que vai mover as nações para arrebentar, atacar com Israel. Essa guerra, essa invasão, e isso vocês deveriam saber. Os irmãos sabem qual é o motivo dessa invasão? Que foi feito de sábado e já entra no domingo? Qual foi o motivo da invasão? Quem sabe? É o quê? Hamas não briga por território. Hamas não briga para ter uma nação. Hamas é um grupo de maluco que só tem uma única intenção: varrer o povo de Israel da sua terra. Hamas não é um povo que briga pelos palestinos. Hamas é um povo que briga, é um grupo guerrilheiro, um grupo terrorista que só busca exterminar. Eles matam os próprios palestinos. A faixa de Gaza é uma terra miserável, uma terra que passa fome, uma terra que tem carência de um monte de coisa, porque esse grupo terrorista entrou nessa terra, cooptou o povo, escravizou o povo, e o povo está lá. Então o que está acontecendo não tem nada a ver com o palestino. A causa palestina é por uma terra. A causa do Hamas é para destruir e matar. Esse é o único sentido deles, só isso. Eles não querem terra, eles só querem ver sangue. Mas qual o motivo? O motivo do Hamas é um só. Irmão, a Bíblia ela é bem clara. Nós erramos porque não conhecemos a Bíblia. A Bíblia diz que nós temos que estar com nossos olhos voltados para onde? Para o Japão? Para a China? Para Israel? Então, cada um dos senhores que estão aqui hoje deveriam saber qual é o motivo que está lá. Por que é que estão atacando lá? Porque isso tem influência direta com a sua fé e com aquilo que você crê. O motivo que está essa invasão sanguinária, irmão, sabe qual que é o nosso problema? O nosso problema é que nós só se mexemos quando a água bate nas nádegas. Vou falar nádegas para ninguém se escandalizar. Porque enquanto não bate nas nádegas, não é comigo, não tem nada a ver, eles que se explodam por lá, eles que se matem por lá. Mas tem tudo a ver. O Cristo mandou olhar para lá, mandou ficar com nossos olhos atentos lá, porque lá são os maiores sinais da proximidade da vinda do nosso Cristo. Então o ataque do Hamas hoje, que foi iniciado ontem, ele se dá por um único motivo, e somente por um único motivo: político. Não é religioso, não é por custo de terra, não é por nada, é político. Por quê? Porque Israel e a Arábia Saudita estavam celebrando um acordo de paz. Esse grupo do Satanás não quer essa celebração Israel e Arábia Saudita. Por quê?
Porque se a Arábia Saudita selar essa paz com Israel, acaba praticamente com esse grupo assassino. Então, para botar pressão na Arábia Saudita, os malditos entraram na terra de Israel e fizeram o que fizeram. Agora, vai ter retaliação? Vai ter retaliação, como já começou. Muitas vidas vão ser perdidas lá, de civil, que não tem nada a ver com esse negócio, porque bomba de carne não escolhe. Eu vou matar só o diabo que está ali. Mata o diabo e o anjo que está junto ali, vai todo mundo embora. E um povo que sofre por um grupo que cooptou e escraviza este povo. Então Hamas não está nem aí com o palestino, e nem aí com Israel, nem aí com ninguém. A brigadeira não é política, não é religiosa. Eles são um bando de assassinos sanguinários que só querem ver sangue. E aí os crentes desavisados, que não leem Bíblia, que não vêm para a escola dominical, que não fazem nada, ficam olhando isso daí, e aí vai para a internet, ficam no bando de maluco desavisado, sem estrutura nenhuma, sem base nenhuma na palavra de Deus, aí começa a ficar falando um monte de coisa, botando pânico em vocês aí. E aí vocês ficam tudo apavorados, dizendo: é agora, meu Deus, é agora que vai estourar a terceira guerra mundial, é agora que o mundo vai se acabar. Não, o mundo não vai se acabar. Isso aí só é algo localizado. Se tiver que estourar uma terceira guerra mundial, não vai ser entre Hamas, porque é um grupo, não é uma nação. Não vai ser entre Hamas e Israel. Se tiver que estourar alguma guerra mundial, o motivo está lá nos Balcãs, lá no Cáucaso. Ou seja, Ucrânia e Rússia. Se tiver que vir uma peleja mundial, é dali que vai sair. Não é daqui. Então, querido, a gente tem que estar atento à palavra de Deus. É a minha insistência com vocês. Que os irmãos estejam atentos àquilo que a palavra de Deus ensina. Para que a gente possa realmente falar: ora vem Senhor Jesus, porque a sua vinda está próxima. Amém, meus irmãos? O texto que nós lemos aqui, e eu falei para quem veio na quinta-feira, Ezequiel 38 e 39, é um texto que está em pleno cumprimento, enquanto eu falo com vocês. Abra a sua Bíblia, preste atenção, e quando você chegar na sua casa, sempre leia de novo esse texto, para você entender o que está sendo dito aqui em Ezequiel 38 e 39. Porque eu acho extremamente importante para a minha vida e para a sua vida. Isso aqui põe em jogo a minha salvação e a tua salvação, se a gente não entender o que está aqui. Ah, pastor, mas é difícil. Olha, se fosse difícil, não estaria aí. Se está aí, é porque nós temos que compreender. Nós temos que entender o que o profeta diz nesse texto aqui. Então, esse texto é um texto que está em pleno cumprimento no século 21, que é o nosso século. Quando a gente lê, é uma coisa incompreensível, a gente não entende, a gente não compreende. Mas eu, com a ajuda de Deus e com a atenção de vocês vão sair daqui essa noite, não sei se é essa noite, mas quando a gente terminar capítulo 38 e 39, nós vamos entender do que está falando esses dois textos aqui. Não adianta eu vir aqui. Bíblia é para a gente sempre entender e compreender e saber quando as coisas estão acontecendo e quando vão acontecer. Então você tem que sair daqui entendendo esse texto aqui em nome de Jesus. Amém? Amém. Leia o capítulo 38, versículo 8. Presta atenção nas leituras. Ezequiel, capítulo 38 e versículo 8, e depois vai para o versículo 16. Depois muitos dias será e a terra que se deitou da espada e que veio dela. Tá bom, leia de novo, Nelson. Depois de muitos anos, Presta atenção na expressão depois de muitos dias ou depois de muitos anos. Ele já está indicando que essa profecia que ele está dando aqui no século 6 não é para ser cumprido nos dias de Ezequiel. Ele diz depois de muitos dias, depois de muitos anos. Ou seja, está dizendo: ó, isso aqui não é para agora.
Continua. Depois de muitos anos, eu o mandarei invadir um país onde o povo tem vivido sem medo de guerra, desde quando foram trazidos de volta de muitas nações. Ele invadirá as montanhas de Israel, que tinham estado arrasadas e desertas por Pula tanto no versículo 16. Quando chegar a hora, eu o mandarei invadir a minha terra, para que as nações fiquem sabendo quem sou e vejam a minha santidade naquilo que estou fazendo por meio de você. Depois de muitos dias, depois de muitos anos, quem é que vai trazer esse bando de gente para cima de Israel? O próprio Deus vai trazer essa confederação de nações para dentro da terra de Israel, porque é juízo para Israel e juízo para as nações. Então esta profecia é para os nossos dias, irmãos. O que nós estamos lendo aqui, o que nós estamos estudando aqui, pode acontecer exatamente com a igreja na terra ainda. Porque nós não sabemos se isso aqui pode acontecer exatamente agora ou pouco depois que a igreja for arrebatada. Mas pode acontecer isto que está sendo lido aqui, dentro dos nossos, nós podemos ver Ezequiel 38 e 39 ser cumprido com a igreja aqui na terra ainda, ou após que ela for arrebatada. Nós não temos uma certeza, não podemos bater o martelo, mas há uma possibilidade de que esta guerra, esta confederação de nação que virá contra Israel, aconteça exatamente nos nossos dias e com a igreja aqui na terra. Aí sim você pode colocar suas barbas de molho. E aí sim, você pode ter certeza que a água vai bater na nádega de todo o mundo. E aí todo mundo vai se coçar, inclusive os crentes. Porque aí nós vamos ver aquilo que nós não conseguimos ver ainda. O que é? Quando o povo estava lá na terra do Egito, que o faraó morreu, e entrou um outro faraó, que não conhecia nem José e nem o povo, e escravizou aquele povo. Diz a Bíblia que alguém se lembrou do Deus de Israel, de Isaac e Jacó, e toda uma nação começou a clamar ao Senhor para que Deus o livrasse o povo daquele tormento. Pode ser que, se isso acontecer, a igreja se desperte. Pode ser que, se isso acontecer, a igreja se levante e comece a buscar ao Senhor com mais intensidade e levar a vida espiritual com mais seriedade. Amém, meus irmãos? Lê o versículo 12. Então, para ficar claro, quando ele diz fim dos anos, fim dos dias, depois de muitos anos, ele está apontando que a profecia não ia acontecer no seu período, mas dentro do século 21. Verso 12. Você assaltará o povo que vive em cidades já arrasadas e roubará o que há nelas. Os moradores dessas cidades foram tirados do meio das outras nações e reunidos num lugar só. E agora possuem gado e propriedades e vivem no centro do mundo. Presta atenção agora. O versículo 12 está dizendo que quando Israel for restaurado, a sua terra estiver com a sensação de segurança, é aí que o homem vem, é aí que a confederação vem para cima de Israel. Ou seja, todos os judeus do mundo não estão em Israel ainda. Se todos os judeus do mundo começarem para Israel agora, a terra não comporta todos os judeus do mundo. Mas a Bíblia está dizendo aqui no versículo 12 que quando o povo, um grande número de judeus, tiver a sua terra e com uma sensação de segurança, então essa confederação
confederação que vem do norte, ela vem para cima de Israel, atacando Israel. Amém, meus irmãos? Amém. Então, quando você vê essas coisas acontecer, é uma guerra aqui, vocês sabem que além dessa guerra já tem uma outra. Vocês estão sabendo? Sim ou não? Meus irmãos, que jornal vocês estão assistindo? Misericórdia, minha gente. O chicote está topando e vocês não estão atentos ao que está acontecendo. Não. Agora começou uma outra guerra na Armênia. Vê, irmão. Veja como que a coisa está. É guerra pipocando para todo lado e nós estamos aqui no nosso mundinho fechado, achando que a coisa está maravilhosa, achando que está tudo bem, e a coisa está estourando pelo mundo afora, pipocando, mas enquanto a água não bater, vai estar tudo bem para nós. A vida continua sendo uma festa. Meus irmãos, olhem para fora do círculo, olhem para o mundo, porque é lá que a coisa está acontecendo, e é lá que estão os maiores sinais que Cristo está para buscar a sua bendita igreja. Amém, meus irmãos? Amém. Essa aqui é uma palavra para você sair daqui atento pela sua vida, para você sair atento pela vida da sua família, para você sair atento pela vida dos seus, para você vir aqui clamar, colocar essa boca no pó e clamar por aqueles que você ainda ama, para que esteja aqui junto com você, para que quando se der o arrebatamento, for junto com você. Amém, meus irmãos? A igreja tem que acordar uma hora. Nós temos que acordar uma hora. Nós temos que começar a buscar a Deus, porque nós não sabemos qual será o dia e a hora do nosso escape. Nós temos que acordar porque nós não sabemos se nós vamos passar por uma guerra de proporção mundial. E se isso acontecer, quanto de nós estará pronto para esse período terrível? Aqui ninguém viveu uma guerra, ninguém sabe o que é uma guerra, ninguém sabe o que é o efeito de uma guerra, graças a Deus. Mas e se ela acontecer? E se ela vier, o que é que nós vamos fazer? Como é que nós vamos nos portar diante de uma situação dessa? Então, este versículo está dizendo que quando o povo tiver a sua terra com uma sensação de segurança, então Deus, o próprio Deus, vai trazer as confederação de nações para cima do seu povo, porque é juízo de Deus com o seu povo e com as nações. Leia agora Daniel capítulo 11, versículo 42 e 46. Preste atenção. Daniel capítulo 11, do versículo 12, do versículo 42 a 45. A igreja achou? Toca aí, senão não vamos saber de novo. Daniel 11, do 42 ao 45. O seu exército ocupará muitos países, nem mesmo o Egito escapará. Levará do Egito os tesouros de ouro, de prata e os outros objetos de valor. E conquistará também a Líbia e a Etiópia. Mas chegarão notícias do leste e do norte. Por partes iguais. Aqui já está entrando em cena o homem da iniquidade. Aqui já está entrando em cena o anticristo. Diz o texto que ele está saindo para as suas conquistas, indo em direção à África, parte do Oriente Médio e África, nas suas conquistas, nas suas guerras, nas suas pelejas. Aí o versículo de número 42 ou 43, é o 43 você está, né? É 42 e 43. Vamos ler o 43 e presta atenção no 44. Então o anticristo está em batalha contra as nações africanas e parte do Oriente Médio. Continua. Levará do Egito os tesouros de ouro e de prata e outros objetos de valor. Olha o 44. Mas chegarão notícias do leste e do norte, que o encherão de medo, furioso,
ele sairá com seus soldados. Calma aí. Deus está dizendo que vai ajuntar as nações do norte, vai levar para dentro de Israel, para entrar em juízo com o seu povo. O anticristo já está em cena nas suas conquistas. O versículo 44 diz que ele ouve rumores do Oriente. Ele ouve rumores de que há nações querendo adentrar dentro de Jerusalém. E quando ele ouve essas notícias, continua. Furioso ele sairá com seus soldados. Ele volta de novo para o Oriente Médio. Ele volta para Jerusalém. Verso 45. Armará o seu acampamento entre o mar Mediterrâneo e o lindo monte sagrado, mas morrerá, e não haverá ninguém para socorrer. Querido, olha só o que está acontecendo aqui nesse texto. O homem da iniquidade está nas suas conquistas, nas suas pelejas, com parte do Oriente Médio e África. Quando ele ouve notícia que esse grande exército está vindo do norte para cima de Israel, para cima de Jerusalém, ele volta para combater essa confederação de nações que vem não só contra Jerusalém, mas vem contra o próprio anticristo. E lá ele sai nesta batalha, é o cartão de visita dele para todas as nações. É o cartão de visita dele para o próprio Israel, porque diz a Bíblia que Israel selará um acordo com o homem da iniquidade, pensando que esse homem é o Messias. Os irmãos estão me entendendo? Amém, meus irmãos? Amém. Vou colocar o vídeo lá depois, vocês leiam, assistam, nem que seja 10 vezes, para sair com esse troço entendido aqui, em nome de Jesus. Amém? Amém. Continua, leia agora o versículo, Apocalipse capítulo 16 e versículo 16. Vamos ver o que diz lá, Apocalipse 16, 16 e Apocalipse 20 e verso 8. Depois os espíritos ajuntaram os reis no lugar em que hebraico é chamado de Armagedon. Apocalipse 20, verso 8. E sairá para enganar os povos de todas as nações do mundo, isto é, Gog e Magog. Satanás os ajuntará para a batalha, e eles serão tantos como os grãos de areia da praia do mar. Agora atente para esses dois versículos, para esses dois capítulos, Apocalipse 16, Apocalipse capítulo 28, capítulo 20, versículo 28. Esses dois versículos não têm conexão com Ezequiel 38 e 39. Porque nos dois versículos fala de Gog, Magog e fala do Armagedon. Ezequiel 38 é para agora. O que nós acabamos de ler, Apocalipse 16 e Apocalipse 28, a capítulo 20, versículo 8, é o Armagedon, que se dará no final do milênio. Então as duas coisas não são iguais. Estou dizendo isso porque se você abrir na internet lá e alguém dizer que é a mesma coisa, não tem relação. Ezequiel 38 e 39 é para agora. O Armagedon de Apocalipse 16 e 20 é para o final do milênio. Então são duas coisas distintas que não tem nada a ver uma com a outra. Você quer ver? Vai ficar mais claro para os irmãos entenderem. Primeiro, em Ezequiel capítulo 38, a invasão é após a restauração de Israel, a sua terra, que nós lemos no capítulo 38, versículo 8. Em Apocalipse, os dois textos, esse Magog, esse Gog, esse Armagedon, é depois do milênio. Amém, meus irmãos? Amém. Ezequiel 38 vai acontecer depois que Israel estiver na sua terra, na sua plenitude. Aí vai se cumprir Ezequiel 38 e 39. De Apocalipse capítulo 20 e capítulo 16, no final do milênio. Amém, meus irmãos? Amém. Entenda a doutrina. Segundo, em Ezequiel será feito por um pequeno grupo.
Nós vamos chegar lá. Em Ezequiel 38, ele vai ajuntar uma confederação de nações. Essa de Apocalipse não é um pequeno grupo, mas todas as nações estarão envolvidas nessa última batalha que Satanás vai levantar contra o próprio Deus. Irmão, deixa eu falar uma coisa aqui. É que o que mata a gente é a falta da informação. Vocês já viram isso aqui, esse símbolo aqui? Quem já viu? Sim ou não? Já viram alguma bandeira? Pronto, então você pega lá no Google, coloca lá PCdoB. Eu não estou falando de política, eu estou falando de símbolo. Tem uma mão erguida, vermelha. Aí você vai para a bandeira lá da Rússia, da União Soviética, é uma mão erguida. O que significa esta mão erguida? Esta mão erguida não é só a ideia do comunismo. Essa mão erguida está dizendo que é uma total oposição a Deus, e se puder destruir a Deus, nós vamos destruir a Deus. Amém, meus irmãos? Então isso aqui não é só um símbolo político. Isso aqui é um símbolo satânico, que a sua mensagem é: nós somos contra Deus, e se nós pudermos, nós vamos destruir com Deus. Então, querido, quando nós olhamos as coisas à nossa volta sem perceber, sem ir a fundo, nós acabamos sendo cooptados por uma ideia, por um programa, por uma religião, porque não conhecemos o fundamento simbólico. Essa mão erguida aqui não é só um símbolo de uma ideologia. Essa mão erguida aqui é uma ideia satânica de que é contra Deus, e que, se puder, matamos e destruímos a Deus, porque é isso que Satanás vai fazer no final do milênio, quando se levantar com todas as nações. Eles vão para cima, não para cima de Israel, mas eles querem matar o próprio Deus, se possível. Amém, meus irmãos? Então aprenda a doutrina, aprenda a ler as coisas que estão à sua volta, porque disso depende a tua salvação. Eu fico triste não, porque eu estou lutando pela minha salvação, e cada um que lute pela sua. Eu passo as informações, cada um faz o que quiser com as informações que eu passo. Mas o que eu estou passando aqui hoje era para todo mundo estar aqui, ouvindo esse alerta que Deus está dando para nós. Irmão, e eu dou graças a Deus. Eu dou graças a Deus que eu não sou nenhum tapado e nenhum desavisado. Que Deus tem me dado condições, tem me dado mente, inteligência para pesquisar, para entender a palavra, para trazer um alerta para a igreja de Cristo, não ficar perdendo tempo com coisa que não edifica, com coisa que não nos leva a lugar nenhum. Amém, meus irmãos? Então faça a mesma coisa, se informe, estude, leia a palavra, porque quanto mais você lê a palavra, você não vai ser enganado por Satanás. A tristeza é que o diabo tem enganado muita gente que está dentro das nossas igrejas. Tem colocado um óculos do inferno nas vistas, para a pessoa não acordar para a vida, para a pessoa não perceber o que acontece à sua volta, porque o desejo do diabo é levar cada um de nós para o inferno, mesmo estando aqui na casa do Senhor. Amém, meus irmãos? Mas nós somos bem-aventurados, porque diz a Bíblia que uma vez que nós aceitamos a Cristo, o véu caiu de nossos olhos, para nós enxergarmos a realidade e glorificarmos e servirmos somente ao Senhor, em nome de Jesus. Então, esta última batalha de Armagedon é todas as nações. De Ezequiel 38 e 39 é um pequeno grupo. Qual é a outra diferença? Em Ezequiel
sua barba de molho e buscar ao Senhor pela sua vida e pela vida dos seus, em nome de Jesus. Em Apocalipse, é uma personalidade satânica. Em Ezequiel, é um líder, é um indivíduo que, mesmo pela influência satânica, mas é só um indivíduo. Em Apocalipse, é o próprio Satanás. Portanto, quando você lê Ezequiel 38, 39, não confunda com Apocalipse 16 e Apocalipse 20, porque são coisas diferentes, são coisas distintas. Amém? Leia versículo 5 do capítulo 38. Vamos ver da onde vem essa gente. Soldados da Pérsia, Etiópia e Líbia estão com ele, e todos têm escudo e capacete. Da onde vem essa gente? Vem do norte, e vem do norte da África. Você está vendo alguém atacar Israel? Da região norte? Ou da região do norte da África? Você está vendo algum africano entrando em Israel? Você está vendo algum russo? Você está vendo algum chinês? Você está vendo algum japonês? Você está vendo alguém daquelas bandas? Você está vendo algum ucraniano? Não. Você está vendo algum finlandês? Não. O que você está vendo lá é um ataque de um grupo de malucos que não tem nada a ver com o que diz a Bíblia aqui. A Bíblia é bem clara que quando essas nações subirem, elas vêm do norte da África e ela vem do extremo norte de Israel. Então, querido, se você estiver atento, você não vai ficar apavorado como muitos crentes aí. Aí tem um monte de gente na internet falando um monte de coisa, falando um monte de asneira que não sabe o que estão falando, colocando pânico no povo. Porque, irmão, se eu me chegar a Deus por medo, que fé é essa que eu tenho? Se eu me chegar a Deus porque estão colocando pânico em mim, que fé é essa que eu tenho? Eu tenho que me achegar a Deus por fé, independente do que acontece ao meu lado. Os mais antigos aqui vão lembrar, na década de 80 surgiu um japonês, um maluco, e nessa época eu estava fora da igreja, que ele marcou a data da vinda do Cristo. E eu me borrei todo, porque eu estava fora. E eu falei, não, deve ser verdade, porque ele está falando aí, deve ser verdade. Eu não tinha conhecimento de nada, estava na mão do diabo mesmo. E eu falei, deve ser verdade que esse japonês está falando aí. Eu vou correr para escapar pela minha vida. Só que eu fiquei naquela. Vou ficar aqui, vamos ver, chegar outubro, vamos ver o que vai acontecer. Chegou outubro, não aconteceu nada, Jesus não veio e a vida continuou. Mas o cara só conseguiu colocar um monte de pavor no povo e teve muita gente que votou por medo e por pavor. Irmão, isso não firma crente em lugar nenhum. Se você segue a Deus por medo, porque você está assustado com o que está acontecendo à tua volta, isso aí não vai te firmar. Isso aí não vai aprofundar a sua comunhão com Cristo, sua fé com Cristo, não vai aprofundar. O que aprofunda a nossa fé é nosso amor, nossa obediência e nossa dedicação a Cristo. Amém, meus irmãos? Então ninguém tem que servir a Deus por medo, porque Deus não é o diabo. Quem serve por medo a Deus não está servindo a Deus, está servindo ao diabo. Porque a gente tem medo do diabo, mas a Deus ninguém precisa ter medo, porque Ele não é o diabo. E se você não quiser servir, Ele também não te obriga não, meu irmão. Eu não quero. Você acha que Ele vai ficar lá mendigando? Não, vem aqui, vem cá, vem meu filhinho, vem para perto de papai fazer a obra de Deus, vem. Irmão, Deus não é assim não, meu irmão. Se você não quiser fazer, o problema é todo seu. Porque Deus não tem nada a ver com sua vida aí desse jeito que você está, não. Deus quer gente que realmente tenha gratidão pelas coisas que Ele fez.
que é aqueles que o servem em espírito e em verdade. Amém, meus irmãos? Amém. Então, se for fazer para Deus, faça bem feito, não faça qualquer coisa não. Leia o capítulo 39 agora. Preste atenção no capítulo 39, porque estão tudo conectado. Do verso 4 ao verso 6. O mesmo Deus que vai trazer a confederação que vem do norte é o mesmo Deus que vai dar cabo dessa gente. Só que tem um detalhe aqui, irmão. A Bíblia diz em Apocalipse capítulo 19 que está preparado para nós as bodas do Cordeiro. E nessas bodas tem um banquete para a sua bendita e poderosa igreja. Mas o capítulo 39, Deus vai também preparar um banquete para as aves dos céus. Leia, capítulo 39, versículo 4 a 6. Ezequiel. Gog e o seu exército e as nações que estão do lado dele cairão mortos nas montanhas de Israel. E eu deixarei que os seus corpos sejam comidos por todas as aves e animais ferozes. Eles sairão mortos em campos abertos. Sou eu, o Senhor Deus, quem está falando. Começarei um incêndio na terra de Magog e no litoral, onde o povo vive seguro, e todos ficarão sabendo que eu sou o Senhor. O mesmo Deus que traz esse bando de gente para dentro do coração da terra é o mesmo Deus que vai mostrar a sua glória para todas as nações, matando toda essa confederação. E nós vamos ver, irmãos, que durante 7 meses Israel vai enterrar esses mortos que serão devastados diante da presença do Senhor. E durante 7 anos eles vão ter combustível com as armas, com os despojos desta grande batalha, e não vai precisar se preocupar com a geração de energia, porque será um material suficiente para gerar energia para toda uma geração durante 7 anos. Amém, meus irmãos? Então, mesmo Deus que vai trazer esses povos para dentro da terra de Israel é o mesmo Deus que vai destruir e mostrar a sua glória para todas as nações. Porque sabe o que está faltando para o homem? Saber quem é Deus. O homem não sabe quem é Deus, nem a igreja está sabendo. Nem a igreja está sabendo mais quem é Deus. Então, quando Deus tem que mostrar que Ele é Deus, Ele vem com força e com poder e mostra quem Ele é e quem tem poder. Nesse dia todas as nações saberão quem é Deus e como Ele é poderoso. Amém, meus irmãos? Amém. E que Deus tenha misericórdia de nós. Agora, a pergunta é: quem é que vai derrotar esse bando de gente? Nós já vimos. O próprio Deus vai derrotar este bando de gente. Ezequiel 36 e 24. Leia. Eu nunca vi venderem tanta vela para anunciar a escuridão. Muitos crentes tiraram vela. Um vez por outra crescem dois. Leia. Eu os tirarei de todas as nações e países e os trarei de volta para a sua própria terra. Vai para Amós agora, capítulo 9, versículo 14 e 15. Deus dizendo: eu vou trazer vocês. Eu vou trazer meu povo para dentro da terra. E quando vocês estiverem dentro da terra, eu vou mostrar minha glória a vocês e a todas as nações dentro da minha terra. Leia Amós capítulo 9, versículo 14 e 15. Trarei o meu povo de volta do cativeiro para a sua terra. Eles construirão de novo a cidade de quem estavam em ruínas e morarão nelas. Farão plantações de uvas e beberão do seu vinho. Cultivarão pomares e comerão as suas frutas. Plantarei o meu povo na terra que lhes dei, e eles nunca mais serão arrancados dali. Eu, o Senhor, o Deus de vocês, falo.
Irmão, a hora que você vê um movimento grande de judeus retornando para a sua terra de todas as nações, fique atento. Fique atento. Quando você vê uma grande massa humana de judeu voltando para a sua terra, fique atento. Porque Ezequiel 38 vai se mostrar com toda a força e com todo o poder. Porque a Bíblia está dizendo: eu vou trazer vocês de todos os povos, de todas as nações, para dentro da terra de Jerusalém, para dentro da terra da promessa. E lá eu vou mostrar a minha glória a todas as nações. Vocês estão vendo o povo judeu voltando na terra? Não. Sim ou não? Vocês estão vendo uma grande quantidade de judeus voltando para a terra de tudo quanto é lado? Não, porque o Estado de Israel hoje não cabe, não concorda. Os aeroportos tem muito judeu voltando para Israel. Sim, mas você vê de todas as partes do mundo? Você vê um grande movimento. Porque quando esse grande movimento acontecer, você pode ter certeza que vai ser noticiado. Por enquanto ninguém está noticiando nada. Por quê? Porque esse movimento ainda não aconteceu e ainda não tem condição de acontecer, porque não tem espaço suficiente para todos os judeus que existem na face desta terra. Porque a Bíblia diz que o povo judeu seria um povo numeroso. E ele voltaria para sua terra e estaria em segurança e nunca mais seria arrancado da sua terra. Você está vendo algum judeu voltando em massa para a terra? Não. Pode ter um ou outro voltando, mas um grande movimento de judeu retornando para a sua terra ainda não aconteceu. Mas quando você começar a ver as notícias pipocando de um lado para o outro, há uma grande confluência de judeu para a sua terra. Aí, meu irmão, você pode colocar a barba de molho, porque nós vamos ver a chibata estralar no lombo de todo mundo. Mas se Deus, por graça e misericórdia, nos tirar, nós não vamos ver, mas nós não temos essa segurança diante desses dois textos que nós estamos lendo aqui. O que está acontecendo pode acontecer com a igreja aqui na terra, porque isso não é a grande tribulação ainda. Isto aqui é um prenúncio, é um cartão de visita para o homem da iniquidade aparecer como um salvador do mundo. Eu já falei e vou repetir a vocês. As nações, como diz Apocalipse capítulo 12, as águas estão agitadas, as nações estão agitadas, os governos estão sem saber o que fazer. Os governos estão procurando saídas e soluções para resolver todos os seus problemas, principalmente os problemas de ordem econômica. E já tem gente pedindo: precisamos de alguém, precisamos de um líder, precisamos de alguém que traga uma solução para o mundo. Não é a solução para um país, não é a solução para um continente, é a solução para o mundo. Irmão, os filhos do diabo já estão pedindo o homem da iniquidade. E a igreja? Será que nós estamos pedindo: ora vem Senhor Jesus, ora vem Senhor Jesus nos buscar e nos tirar desse tormento de vida que vivemos aqui na terra? Será que nós estamos nos colocando na nossa casa? Não vou dizer nem aqui, lá na sua casa. Lá a sua casa tem sido um altar de oração, um lugar que você busca ao Senhor, um lugar que você clama ao Senhor, ou é só um lugar que você deita e dorme e enche o seu pandu? Porque sua casa tem que ser um lugar, irmão, eu não estou falando de famílias aqui, e são poucas as famílias aqui, que ainda não são todas elas crentes, mas a grande maioria aqui são de famílias que a maioria são crentes. E o que é que nós estamos fazendo lá dentro da nossa casa? Tem que ser um lugar de oração, tem que ser um lugar de estudo da palavra de Deus, tem que ser a mesa que você tem lá na sua casa, não é só para comer. A mesa que você tem lá na sua casa é para você sentar com o seu filho, com a sua mulher, com quem quiser vir, abrir a palavra e estudar a palavra
alto do que a Bíblia. Ou o tarde Satanás tem falado mais alto. Vocês sabem do que eu estou falando? A televisão, ou a tira-visão, como a gente falava antigamente. E agora o diabo é tão astuto, que ele falou, não, mas não dá para carregar uma televisão. Eu vou pôr na mão deles agora. Agora eu vou fazer isso ficar bestificado na tela do celular. Olhando para isso aqui, com um desespero que parece que o mundo vai acabar se não olhar o celular. Passamos aqui 2, 3, 4, 5, 6, o dia inteiro se brincar. Mas aí, irmão, quando vamos ler a Bíblia, olha, minha vista começa a embaralhar. Eu não consigo ver, começa a me dar um sono. Mas quando pega o celular, a vista não embaralha, vai dar sono. Eu não entendo, eu não estou entendendo. É muito difícil. Mas não é difícil para ficar o dia inteiro aqui, toca aqui, fica aqui, fica aqui, fica aqui. Aí isso não é difícil. Alimentar sua alma, é difícil alimentar sua alma, alimentar sua mente, para que você tenha conhecimento da palavra de Deus, para que ninguém te engane. Olhar para o mundo e saber que o mundo está clamando, os filhos do diabo estão clamando pelo seu pai. Queremos o diabo. Queremos alguém que dê jeito no mundo. O que eles estão pedindo? Jesus, não estão pedindo a presença do anticristo. Eles estão pedindo a presença do homem da iniquidade. E a igreja está pedindo o quê? Não, Senhor, eu quero saúde, porque eu quero conquistar a terra. Não, Senhor, eu quero saúde porque eu quero curtir a vida. Vá. Nós temos que estar clamando, ora vem Senhor Jesus. Irmão, hora que a igreja brasileira começar a entender que nós não temos mais tempo para ficar coxando em dois pensamentos, você vai ver as igrejas lotando nos dias de oração. Você vai ver a igreja lotando aos domingos pela manhã para clamar ao Senhor e ouvir a voz do Senhor. Você vai ver as igrejas nos domingos à noite lotada porque quer ouvir a voz do Senhor, a palavra do Senhor e se alimentar da palavra do Senhor. Irmão, quando isso acontecer, o ora vem Senhor Jesus vai sair da boca da igreja. E não somente sair, mas ele vem buscar a sua igreja em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Amém. Então nós dizemos, o povo vai voltar para a sua terra. Eu vou congregar o povo de novo à sua terra. E aí eu vou mostrar a minha glória para este povo. Para nós encerrarmos. E nós vamos parar nesse ponto aqui. Leia o versículo 2 do capítulo 38, versículo 2, versículo 3, depois pula para o versículo 5 e versículo 6. E semana que vem nós vamos ver quem são esses povos que são citados nesses versículos aqui. Leia, versículo 2 de 38, Ezequiel. Aqui, está aqui já. Está aqui também. 38, 2. Vai. Homem mortal, agora fale contra Gog, o principal governador das nações de Meseque e Tubal, na terra de Sim, Magog. peraí. Olhe para Gog e Magog. Ele está citando, não é um homem, não é uma personalidade. Ele está citando uma região geográfica. Continua. Verso 3. E diga que eu, o Senhor Deus, estou contra ele. E o próprio Deus está contra o príncipe, contra Gog, contra esta nação, contra este homem, contra essa confederação que vai se levantar contra o povo de Deus. Versículo 5. Soldados da Pérsia,
Etiópia e Só para os irmãos terem noção de quem é a Pérsia hoje. A Pérsia hoje, até 1935, era chamada de Pérsia. A partir de 1935, passou a se chamar Irã. Então, quando você ouvir falar dos iranianos, é os persas que nós estamos lendo aqui na Bíblia. Continua. soldados da Pérsia, Etiópia e Líbia. Etiópia, Líbia, países africanos que estão presentes ainda em nossos dias. Verso 6. Todas as tropas das terras de Gomer e de Bet-Togarma, que ficam no norte, estão com ele, e também soldados de muitas outras nações. Ele está citando regiões geográficas que existem nos dias de hoje. Então, querido, se você tem amor à sua própria vida, à sua própria alma, se ele não vier, venha domingo, porque nós vamos ver quem são esses povos, quem são essas nações. Mas saia daqui hoje, sabendo que o que nós acabamos de ler aqui, no capítulo 38, pode acontecer com a igreja do Senhor, ainda aqui nesta terra. E se isso acontecer, você tem que estar forte o suficiente para aguentar todas as consequências de um conflito como esse, sem retroceder e sem se acovardar diante do Senhor. Amém, meus irmãos? Amém. Então, pare de ficar com medo do que está acontecendo entre Israel e Hamas, porque isso aí não é prenúncio do fim. Faz tudo parte do pacote, mas não é prenúncio do fim. Prenúncio do fim é quando vocês começarem a ouvir: está havendo um grande retorno de judeus para a sua terra. Irmão, se isso acontecer, aí você se lembra de Ezequiel 38. Porque se isso acontecer com a igreja aqui na terra, nós vamos ver essa grande batalha sanguinária acontecer no nosso período. E se isso acontecer, isso vai refletir no mundo inteirinho. Vai começar a faltar o que nós mais precisamos, que é o petróleo. Vai começar a faltar suprimentos eletrônicos. Vai começar a faltar até alimento. E se isso acontecer, nós vamos estar aqui. E se nós estivermos aqui, como diz a Bíblia, escapa-te pela tua vida. Isso aqui não é mensagem para colocar pavor em você, não é mensagem para te deixar apavorado, mas é mensagem para te deixar em alerta pela sua vida, para você se colocar diante do Senhor, porque Deus não morreu na cruz do Calvário para ter uma igreja apática, para ter uma igreja fria, para ter uma igreja fraca. Ele morreu na cruz do Calvário para ter uma igreja avivada, uma igreja forte, que testemunhe o nome do Senhor. Ele deixou uma igreja para que essa igreja clame: ora vem Senhor Jesus. Mas enquanto o Senhor não vem, que o Senhor revista a sua igreja do seu poder e da sua graça, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Amém. Fique de pé agora. E eu quero pedir a você que ore ao Senhor agora e diga: Senhor, me ajuda a ler a sua palavra.